Nós estamos falando Salmo 73, uma declaração muito bonita. Versículo 28. Salmo 73, versículo 28. Ele diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Mas não é só para ele, é para todo mundo, irmão. É bom se aproximar. Nós temos que chegar mais perto de Deus e nos envolver mais com a presença de Deus. Você vai ver que é bom para você. Quando você se aproxima, vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele quem? Seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava. Se você se aproximar, ele vai abrir a boca. Mas como é que ele abre a boca hoje, pastor Jaime? Isso eu contei que foi uma senhora que falou comigo do bairro de Pilares, nos anos 80. E ela falou: pastor Jaime, aqui está a boca de Deus. É verdade. Deus fala através da sua palavra. Agora tem que se aproximar, tem que abrir a Bíblia, ler a Bíblia. Deus fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Você vai ver que isso vai fazer muito bem para você. É importante se aproximar dele. Nem sempre quem segue a Jesus faz o que ele manda. É Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, do versículo 39 em diante. Este é mais conhecido nosso. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Então, nem sempre a pessoa que segue a Jesus faz o que ele manda. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Nós não temos que esperar chegar um ataque do inimigo para orarmos. Quer dizer, uma tentação, uma investida do inimigo, seja na saúde, na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar. Muita gente faz isso. Eu tenho alertado o povo, tenho dado até um exemplo da vida, vamos dizer, comum, que a pessoa só procura o médico quando? Quando está doente, não é verdade? A maioria só procura o médico quando está doente. Não, a pessoa deve procurar o médico para não ficar doente. Foi uma senhora médica que falou comigo, ela disse, falou com a pastora Thaís, mas depois ela falou comigo também. Ele diz o seguinte: a pessoa tem que aprender a procurar o médico para não ficar doente. Chega lá, às vezes está faltando uma vitamina. Aí o que o médico vai fazer? Vai suplementar, né? Você está precisando daquilo. Às vezes tem alguma coisa que está com uma disfunção, está desregulada, às vezes é a pressão, tem que tomar um remedinho, que senão pode levar você a um AVC, pode levar você a um infarto. Às vezes é o açúcar que está fora, tem que às vezes passar uma dieta, e às vezes até remédio, mas isso é o médico que vai falar. Então você deve ir ao médico antes de ficar doente, e não esperar a doença chegar para você, ao médico, se tratar. Então é bom prevenir. Na vida espiritual não é diferente. Nós temos que buscar ao Senhor, nos aproximar dele e não esperar, entenda, chegar uma luta, chegar uma batalha, chegar uma doença. Não. Ele diz assim: orai para que não entreis em tentação. Agora é só uma leitura. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Vamos voltar para a nossa mensagem. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. O que é dormir de tristeza? Desanimados, abatidos. Por quê? Porque chegou uma tentação. Eles ouviram falar da morte de Jesus e não entendiam. Somos nós que não oramos, quer dizer, não estamos lendo a Bíblia, e quando vem uma tentação, vem uma luta, vem uma doença, vem uma enfermidade, vem uma má notícia, nós também dormimos de tristeza, nós também nos abatemos, nós também nos desanimamos. Não, Jesus vai dizer para ele, ele disse-lhe: por que estás dormindo, desanimados, abatidos? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quer dizer, não fica assim, se você ficar o dia vai tomar conta, tem que se levantar. Mas volto a dizer, o bom é que quando chega a luta, quando chega a batalha, quando chega a adversidade, você já está de pé,
Não, comigo não, maior é o que está comigo, isso aqui não vai prosperar. Você está ligado com Deus, tem que se aproximar. Então, estamos vendo a importância da pessoa se aproximar de Deus. Ela vai ter muito de Deus. A pessoa se aproxima de Deus para ser curada. Vamos para Marcos, capítulo 1. Isso eu não dei durante o dia, não. Capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um homem como? Leproso, que rogava-lhe e pôs de joelhos diante dele e dizia: se queres, bem pode limpar-me. Porque o leproso ele não podia se aproximar, ele vivia longe. Entenda, havia uma lei de Moisés que proibia a pessoa com lepra de tocar em alguém, ser tocado em alguém, mas ele se aproximou. Às vezes a religião, os dogmas, tudo proíbe algumas coisas, mas quando você quer mudar, você tem que ir a Jesus. Ele está dizendo para Jesus aqui, olha o que ele diz: se queres, bem pode limpar-me. E a ver não é da lepra. Deus, eu quero uma mudança na minha história. A minha mente está suja, não estou dizendo que seja o caso de alguém, meu coração está machucado, está magoado. Ele vai limpar. Ele muda completamente a pessoa. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou como? Ficou limpo. Pronto, não tem problema. Outro caso que era proibido de tocar era a pessoa com fluxo de sangue. Em Marcos capítulo 5, do versículo 25, diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curado daquele mal. A importância de falarmos de Jesus. Às vezes nem sabemos que uma pessoa tem um problema, e aí testemunhamos, falamos. Eu conto que tem gente que às vezes até, não, nunca. No culto anterior, num dos cultos, não perdão se foi nesse ou outro, foram vários hoje, uma pessoa deu um testemunho. Quando falar de Jesus para ela falava assim: Deus me livre de ser crente, não quero saber negócio de crente não, de jeito algum. Aí a pessoa assiste um dia o programa, assiste. Um dia está com problema, assistiu. Foi amor à primeira vista. Aí eu lembrei do Natanael. O Felipe chegou para ele e disse: Natanael, nós encontramos aquele de quem as escrituras falam, que é Jesus de Nazaré. Disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não tinha boa fama naquela época. Aí ele falou assim: vem e vê, somos nós, temos que falar para alguém. Às vezes uma pessoa que você até sabe que ela tem um problema, mas ela é fechada para o evangelho. Diz: não, mas vai lá, assiste um dia, assiste. Mesmo que ela diz: não, negócio de crente eu não gosto. Você já plantou a semente. Quem vai convencer aquela pessoa é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que convence, que fala no coração. É o Espírito Santo que revela à pessoa que ela tem que buscar. Aí vamos voltar aqui que tem a parte principal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: eis que a multidão te aperta e dizes quem me tocou. Ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Atenção, igreja. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo, fez o quê? Aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe o quê? Toda a verdade. É aqui que tem mensagem para nós, e muita. Não sei qual é o seu problema. Se aproxima dele e fala toda a verdade. Se é erro, ele já sabe. A Bíblia diz que antes que uma palavra saia da nossa boca, o Senhor a conhece. Então vai e fala com ele tudo. Quer dizer, ela se abriu, o que Jesus fala para ela? Jesus não ele não está condenando ninguém. Tem gente que quando você fala, eu já sabia, então agora é isso. Não. Quando você fala a verdade, você manifesta a justiça dele. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Bonito isso aqui. Jesus disse: minha fé, eu tenho poder para lhe curar. E ele tem, mas ele não está podendo, porque por causa da nossa fé. E aqui ele mostrou uma coisa: a tua fé te salvou. Quer dizer, não foi a fé de ninguém, foi a fé dela. Quando ela ouviu falar da palavra.
Quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, nasceu aquela certeza, aquela fé. E ela colocou a fé em ação. A multidão, ela tinha que passar debilitada, enfraquecida, 12 anos de hemorragia. Ela foi e passou, tinha a proibição da lei, que não podia tocar nem ser tocada, mas ela foi ultrapassando tudo, tocou e recebeu. A tua fé te salvou, vai em paz e ser curado desse teu mal. Aí eu coloquei aqui na frente um pouquinho mais ainda, Marcos ainda, agora é Mateus, vamos para o Mateus agora, capítulo 17. Tem o Marcos também, mas eu quis falar do Mateus, que o Mateus usa essa palavra, capítulo 17, versículo 14. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Mais uma vez. E então os discípulos aproximando-se de Jesus. Até quem é discípulo tem que se aproximar. Para quê? Para tirar dúvidas. E eles foram tirar uma dúvida. Aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas, atenção, esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e jejum. O que eu quero passar para você? Oração. Se você voltar no capítulo 17, no versículo 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Eu falei hoje, que eu dei uma mensagem que o missionário, quem assistiu nos cultos da manhã, o missionário falou sobre isso. Eu peguei uma parte. Eu falei que Jesus primeiro reuniu 70 discípulos e deu ordem para que eles saíssem curando os enfermos, expulsando os demônios. Voltaram com uma alegria imensa: Senhor, os demônios nos obedecem quando usamos o teu nome. Jesus disse: olha, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eu vos deleguei poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas alegrai-vos antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ali então estavam os 70. Depois, Marcos capítulo 3, versículo 13, ele escolheu 12. Opa, de 70 agora tem 12. Mas tem 3 aqui, que se você ver, que é o João, o Pedro e o Tiago, que eles estão constantemente com Jesus. Mas por quê? Eles eram privilegiados. Já ouviu alguém falar? Eram peixinhos. Já ouviu falar de peixinho? Né? Ah, esse cara é peixe, não sei o quê. Porque o João e o Tiago, o pai deles, tinha empresa de pesca. E eles deixaram tudo. E o Pedro era um encrenqueiro. O Pedro também era um pescador? Não. Eu expliquei nos outros cultos que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. E Deus olha para onde? Para o coração. Quando Samuel foi na casa do Jessé, Deus disse: você vai ungir quem eu te disser. Quando ele viu um rapaz de boa aparência, um bonitão, grande estatura. Ah, esse aí que é o escolhido seu. Ele disse: não é esse não. Não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, Deus olha para o coração. Então João, Pedro e Tiago, os que mais se aproximavam onde? No coração. É no coração que a pessoa então se aproxima. É como Daniel diz: no seu coração eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Davi falou no Salmo 24 que quem vai entrar é o que é limpo de coração. Então qual é a nossa mensagem aqui? Se aproxime de Deus principalmente no seu coração. Porque às vezes a pessoa quer mostrar que é muito íntima do Senhor. Eu sou de Cristo, né? Fitinha, 100% de Jesus. Não estou dizendo que é errado não, pode fazer. Mas é no coração que você se aproxima. No coração você tira dúvidas, tira tudo. Tem que se aproximar. Pedro fala isso na primeira carta, o Pedro, experiência dele. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha que bonito. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor aonde? Em vosso coração. Não é com uma camiseta, por favor, não é errado. Mas não é isso. Antes é no coração, porque Deus está olhando. É no coração que você tem que se aproximar.
Jesus disse que muita gente, entenda bem, amado, mas o coração estava longe, não pode estar longe. Muita gente assim, o coração está longe dele, não pode, tem que estar ligado, é o coração que tem que estar perto. Olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, aproxima-te de Deus, principalmente no seu coração. Aí você vai ver como é bom estar com Deus. Deixa eu ler isso aqui rápido, que eu falei e não li. É o Salmo 24, deixa eu ler para você. Versículos 3, 4 e 5. Ele diz assim: quem subirá ao Monte Santo? Ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de quê? De mãos. E puro de quê? De coração. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Atenção, igreja. Esta é a geração daqueles que fazem o quê? Daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Esse é o povo que vai querer dizer, que busca, se aproxima, lê a Bíblia, ora, busca, no coração, acima de tudo, não é só para os homens verem, não, principalmente ele com Deus, é no coração que ele está ali, ele não atende a iniquidade no coração, o coração não atende ódio, não atende amargo, não, esse vai vencer. Terminando, livro de Jó, antes de Salmos é Jó, Jó capítulo 22, versículo 21. Jó 22, 21. Une-te, pois, a Deus e tem o quê? Paz. Nada vai tirar a sua paz. Você está unido ao Senhor, pode ser uma guerra. Você está unido ao Senhor. Você está unido, pode ser uma guerra. Quer dizer, a doença que veio, lembra do início? Você não perde a paz. Você está andando com ele, você está próximo dele, está ligado. Une-te. Essa palavra aqui é ligado. É ligado a Deus. Tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a lei da sua boca e põe as suas palavras aonde? Porque a boca fala, o coração está cheio. Então, é aqui, está a diferença. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Essa é a palavra. Aproxima-te. O que o salmista diz? Onde nós começamos, pessoal? Salmo 73, versículo 28. Não esqueci não, eu tenho cola aqui, ó. Aqui pode ter o caderninho aqui de cola, né? 73, 28. Mas para mim, para o salmista, para o Jaime, para você, para todas as pessoas, para mim, é bom aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras e você vai vencer. Amém?